Oi, oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Leandra e eu conto relatos todos os dias aqui pra vocês, de segunda a sexta-feira. E bom, se por um acaso você caiu de paraquedas aqui, né, eu também conto relatos mais curtos no meu TikTok, no meu Instagram, e essas redes sociais estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se por um acaso você tiver aí algum relato para me enviar, os relatos devem ser enviados pro e-mail que já fica aqui embaixo na descrição, assim como o link lá pro Spotify. E bom, gente, como vocês já sabem, eu não gosto de enrolar na introdução, então já vamos para o relato. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal, caso você ainda não seja um inscrito, de curtir esse vídeo agora no início, né, porque ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e hypar o vídeo se tiver aparecendo aí essa opção para você. E bom, gente, agora sim, né, recadinhos dados, vamos ao que interessa, que são os relatos. Lembrando que é uma coletânea com relatos um pouco mais pesados, tá, gente? Então é bom avisar, né? Eu provavelmente vou avisar na thumbnail e no título também, não sei ainda, mas provavelmente vai ser na thumbnail. Mas é bom reforçar aqui que são relatos um pouco, assim, pesados, né? Com temas um pouco mais sensíveis, principalmente esse primeiro relato aqui, então é bom já deixar avisado, né? Então vamos lá. O nome do nosso primeiro relato é O que eu vi naquela noite. Oi, oi, Leandra. Eu acho que eu não vou pronunciar o nome, porque é o mesmo nome que tá no e-mail. Me chamo Fulano, tenho 27 anos, e eu queria compartilhar uma coisa que aconteceu comigo e que até hoje eu não consigo esquecer. Bom, eu sou médium, e uma das piores decisões que eu já tomei na minha vida foi aceitar um trabalho de vigia em um hospital aqui da minha cidade, que também tinha um necrotério praticamente agarrado nele ali. Então, no meu turno, que era o da noite barra madrugada, eu cuidava mais da parte de fora, onde tinha ali acesso ao necrotério. Desde o começo, o lugar já era estranho. Era um clima pesado, sabe? E não era só coisa da minha cabeça. Realmente o clima era muito pesado. Mas até então tudo bem, até porque o que eu queria encontrar trabalhando, né, próximo ali a um necrotério barra hospital. É um lugar que tende a ter muita energia negativa, muitas almas que não aceitam, né, a sua partida, enfim, é um lugar bem pesado. Mas vamos, de fato, ao relato sem mais enrolações. Tinha um enfermeiro que sempre me chamava muito a atenção. E isso acontecia porque eu via direto um encosto grudado nele. Era sempre uma presença bem ruim, obscura, sabe? Mas eu não tinha intimidade com essa pessoa, então também não fui atrás para entender, porque quem mexe com isso sabe que às vezes é melhor não se meter. Só que teve uma noite que aconteceu algo pra lá de bizarro. Eu estava fazendo a ronda, tudo silencioso, mas eu fiquei sabendo que tinha chegado um corpo no necrotério naquela madrugada, e que era o corpo de uma moça. Leandra, estava tudo muito silencioso. E foi quando eu senti um arrepio, uma coisa ruim, sabe? Como se fosse um aviso. Tentei ignorar, fui andando pra lá, andando pra cá, até que eu cheguei perto do necrotério. Eu achei estranho que a porta estava meio aberta. Acredito eu que a pessoa que entrou pensou ter fechado, mas ela abriu. E eu estou dizendo isso porque essa porta tinha um problema, eu já tinha escutado outras enfermeiras reclamando, que se você não batesse muito bem, ela abria, ou então tinha que passar a chave, mas nenhuma delas gostava de fazer isso. Acredito que por medo de ficar trancada lá dentro com o corpo, né? E foi quando eu olhei por aquela fresta que eu vi o tal enfermeiro, aquele que eu via com um encosto grudado nele, tendo relação sexual com o cadáver. E o pior, ele estava filmando tudo com o celular, como se aquilo fosse normal. Na hora me deu aquele choque, um nojo absurdo, mas ao mesmo tempo veio um entendimento muito claro, que aquilo que eu via grudado nele, provavelmente eram espíritos ali das vítimas, né, que ele fazia no necrotério. Só que não parou por aí.
depois que ele terminou, eu ainda fiquei ali, né, paralisado, vendo, sem acreditar naquela cena que estava diante dos meus olhos. Depois do ato, ele simplesmente pegou uma tesoura, cortou uma mecha do cabelo ali, né, da moça e colocou dentro de um saquinho e guardou no bolso, como se fosse, sei lá, um troféu. E aí, ali eu tive muita certeza que o encosto que eu via nele provavelmente estava ligado àquilo. Ainda mais que ele levava, né, uma parte da pessoa provavelmente para casa dele. Olha, foi extremamente tenebroso presenciar aquilo. Eu senti na hora o quão errado aquilo dali era, sabe? E além da maldade humana, parecia que tinha algo, sabe, possuindo ele. Porque eu custei acreditar como, assim, como um ser humano pode ser capaz de um ato daquele, sabe? Eu só sei que eu saí de lá na hora sem fazer muito barulho, pois Deus me livre, né? Alguém me ver ali e meu coração estava disparado. Depois daquele dia, muita coisa mudou em mim, porque ali eu entendi que há coisas nesse mundo e há pessoas tão perversas que simplesmente não têm explicação. E aí, como eu já repeti algumas vezes, eu cheguei à conclusão de que os encostos que eu via nele provavelmente eram os espíritos das próprias mulheres. Depois dessa madrugada, eu tentava evitar ao máximo esse enfermeiro, porque me causava um desconforto muito grande passar por ele. Mas eu nunca cheguei a denunciar ou comentar isso com outra pessoa, pois eu tinha medo. Não sei se mais alguém ali do hospital era envolvido nisso, então achei melhor deixar pra lá. Bom, esse foi o relato, Li, um beijo. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E por mais que pareça, sei lá, ser algo egoísta, eu acho também que você fez certo em não denunciar. Porque, ai gente, sei lá, passa várias coisas na minha cabeça. O fato dele ter pegado uma mecha de cabelo, dele ter filmado também. Porque assim, eu sei que tem, eu já vi alguns serial killers que eles filmavam, mas era pra eles mesmo, aí guardava e tudo mais, né? Só que isso há muitos anos atrás, quando você guardava as coisas em fita e tudo mais. Então, sei lá, eu acho que hoje uma pessoa filmando com um celular é bem provável que ele mande isso pra outras pessoas. Então, vai saber se não é um esquema ali dentro do hospital, sei lá, porque eu já vi casos assim. E aí depois realmente você poderia estar colocando sua vida em risco, porque se é um esquema, vamos dizer assim, quem garante que não são pessoas também poderosas dentro do hospital, com grande poder aquisitivo que não está envolvido, né? E a gente sabe como as coisas funcionam, como a vida funciona, então, realmente, por mais egoísta que pareça, eu acho que foi uma atitude sensata. Mas enfim, ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E vamos para o próximo relato que se chama A Morte Dolorosa. Então vamos lá. Oi, Li, me chamo Fulana, mas peço que não divulgue. Eu queria contar uma coisa que aconteceu comigo quando eu trabalhava em um hospital. É uma história que até hoje me deixa perplexa e, inclusive, agora que eu estou escrevendo, estou toda arrepiada. Hoje eu não trabalho mais em hospital, pois foi um ambiente que me adoeceu muito. Eu decidi guardar o meu diploma na gaveta. Nesse dia em questão, não era nem para eu estar no necrotério, mas faltou funcionários e precisaram de mim. Tinha acontecido uma operação policial na cidade e chegaram vários corpos ao mesmo tempo. Entre eles tinha um homem que era pai de santo, mas ele não tinha morrido, né, por causa da operação. Foi outra coisa. Só coincidiu que a morte dele foi nessa mesma madrugada e precisou estar ali junto com outros corpos. A família dele fez um pedido, que ele fosse enterrado com alguns acessórios religiosos. Eu não entendo muito disso, por isso estou falando acessórios religiosos e também não vou descrever aqui como eram os objetos. Mas é claro, eu prontamente peguei os objetos e fiz tudo com muito respeito e muito carinho. Coloquei tudo direitinho dentro do caixão, bem na lateral, assim como pediram. Só que uma colega minha, que era extremamente intolerante, quando viu aquilo,
ficou muito, mas muito revoltada, Liandra. Disse que aquilo era errado e que ia impedir ele de entrar no reino de Deus. E que ele iria para o inferno se a gente deixasse aquilo acontecer. Ela teve a ousadia de pegar os objetos e jogar no lixo. Olha, eu fiquei ali meio boquiaberta com aquela cena, porque eu não tenho muito conhecimento, mas eu sabia que aquilo podia dar problema para ela. Tanto no espiritual quanto aqui no plano físico, porque não podemos, né, passar por cima do pedido de um familiar. Ainda mais ali naquele momento tão delicado, né, no momento da despedida. Mas enfim, ela não quis me ouvir. A família veio, se despediu, e como os objetos estavam posicionados de forma discreta, ninguém percebeu que eles não estavam mais lá. Mas teve uma coisa que eu percebi. A expressão do corpo dele mudou. Olha, eu sei que parece estranho e até que parece mentira, mas não foi apenas uma impressão minha. O rosto dele realmente ficou mais pesado, ficou diferente. Como se tivesse alguma coisa ali que não estava em paz. E é aqui que começa o sobrenatural. No dia seguinte, essa mulher começou a adoecer. No começo parecia algo simples, mas foi piorando muito e muito rápido. Ela foi afastada e pouco tempo depois acabou sendo internada no mesmo hospital onde a gente trabalhava. E o que aconteceu com o corpo dela, gente, eu nunca vou esquecer. A pele começou a abrir. Não era como uma ferida normal, era como se a pele estivesse sendo destruída. Partes do corpo simplesmente ficaram expostas em carne viva. Braços, pernas, as costas, tudo tomado por feridas grandes, profundas, vermelhas. E dessas feridas saía um líquido espesso, escuro, com um cheiro muito forte, de podre mesmo. Um cheiro que invadiu o ambiente inteiro, que fazia qualquer pessoa se afastar. Com o passar dos dias, foi ficando ainda pior. Chegou em um ponto em que o rosto dela também estava em carne viva. Ela ficou irreconhecível. As feições deformadas ali pelas feridas e a pele praticamente inexistente em algumas áreas. Era como se o corpo estivesse se desfazendo enquanto ela ainda estava viva. Aquilo não parecia uma doença comum, não fazia sentido e todo mundo do hospital comentava. Um dia ela pediu para falar comigo e eu fui até o quarto. Ela estava muito fraca, quase não conseguia falar e mesmo assim o cheiro ainda era insuportável. Ela olhou para mim e disse que eu precisava achar os acessórios, né, aqueles objetos, e que eu precisava levar até o túmulo do pai de santo. Ela disse que ele estava perturbando ela. E ali naquele momento eu entendi tudo o que estava acontecendo. Mas não tinha mais o que fazer, pois já tinham se passado semanas. O lixo já tinha sido recolhido e fora que eu não imaginava nem em qual cemitério ele estava enterrado. E seria super estranho eu sair procurando por isso também, né? Fora que não tinha como recuperar os objetos. Bom, eu saí de lá com o coração apertado e não demorou muito, ela faleceu poucos dias depois. Até hoje eu não consigo esquecer o que eu vi e nem deixar de pensar se tudo aquilo poderia ter sido evitado se ela tivesse respeitado a vontade dos familiares. Bom, Li, esse é o relato e eu acho que fica, né, como lição. Às vezes nós não entendemos a religião do outro, a vontade do outro, mas nós temos que respeitar. E aí o relato acaba por aqui. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. E é realmente, né, eu faço das suas palavras aqui no final as minhas. Eu acho que às vezes a gente não entende, a gente não consegue assimilar a fé do outro, por que que o outro acredita naquilo, por que que o outro tem aquela crença. Mas a gente tem que respeitar, porque de alguma forma faz sentido, né, pra pessoa. Então, assim, tem que respeitar, né? Ah, que não vai entrar no reino de Deus. Gente, isso é a sua crença, tipo, então assim, a sua crença, ela vai até aquele limite aonde começa a crença do outro, então não pode, né? Enfim, não pode.
Você tem que saber ali o limite, tem que saber que cada um tem a sua forma de levar a vida, a sua forma de viver, e a gente não pode passar por cima disso, a gente não pode querer enfiar a nossa religião de goela abaixo no outro e achar que só a nossa religião que é válida, que é verdadeira, que é isso, aquilo, outro, porque não é assim que as coisas funcionam, né, gente? Eu acho assim que Deus, ele se manifesta de diversas formas em religiões diferentes e a gente tem que saber respeitar isso, né? E assim, né, que fica como lição. É muito triste o que aconteceu com a moça, a forma como ela faleceu, mas são coisas que poderiam, assim, que poderia ter sido evitada. E acredito que pelo que foi falado aqui no final, dela saber que o espírito do Pai de Santo estava perseguindo ela, é bem provável que realmente a doença dela tenha ligação, né, com o que ela fez. Então, assim, ter bastante cuidado, né? E eu super acredito, gente, porque eu já vi muitas histórias, né, com pessoas que vão lá e chuta a oferenda, que faz aquilo, outro. Inclusive, eu tenho uma história na minha família, não sei se eu já contei aqui pra vocês, mas a minha mãe conta, né, que teve uma vez que eles estavam voltando de alguma coisa, isso era bem tarde da noite, e na hora que eles estavam passando na curva, né, lá onde, que, tipo assim, é uma estrada de terra pra chegar na chácara, tinha uma oferenda e a minha avó pegou e chutou a oferenda e ela ainda pegou a cachaça, jogou no chão e falou, se ele quiser que lamba o chão, tipo, lambeu o chão. A minha mãe conta que eles fizeram a curva que simplesmente começou uma chuva de pedra neles. O negócio começou a arremessar e minha mãe fala que eram muitas e muitas e muitas pedras. A minha mãe era criança, né, ali entrando na adolescência. E era simplesmente, gente, uma chuva de pedra que foi até na hora que eles chegaram em casa, eles tiveram que sair correndo, e aí depois o negócio ficou batendo na porta. Então, assim, eu super acredito, então o ideal é você não desrespeitar, né? E não só religião de matriz africana, eu acho que todas as religiões, elas merecem ali respeito, e é isso. Então, que relatos como esse sirvam de lição, por mais triste que seja, né, o final que a moça teve. Mas enfim, mais uma vez, muito obrigada. E vamos para o próximo relato, que se chama O Livramento. Deixa eu só ver se pode falar o nome. Pode. Oi, Li, me chamo Michele e tenho 25 anos e já acompanho o canal há bastante tempo. Essa história, ela não aconteceu comigo, mas sim com a minha tia. Só que depois de tudo que ela me contou, confesso que eu fiquei com tanto medo que eu acho que eu nunca mais vou conseguir esquecer essa história, por mais que passe ali os anos. Bom, isso aconteceu no ano de 2012. Na época, minha tia trabalhava em um hospital e ela trabalhava ali no hospital, em um hospital no necrotério, como auxiliar do médico que fazia as autópsias. Ela ajudava na organização, preparação dos corpos, essas coisas. Um dia, chegou o corpo de uma jovem. Ela foi levada direto ali para o necrotério, ou seja, ninguém tinha mexido nela ainda. Nenhum procedimento tinha sido feito, né? Minha tia entrou na sala para preparar tudo enquanto esperava, né, o médico chegar. E ela sempre descreve essa sala de um jeito bem específico. Era um espaço grande, frio, daqueles que ecoam qualquer barulho. Dava para trabalhar com vários corpos ao mesmo tempo. E tinha um armário de metal enorme, bem grande mesmo, mas sem divisórias por dentro. Era um armário usado para guardar pertences, sabe, jalecos, casacos, bolsas, para quando tivesse muita gente trabalhando ali. Então, por isso o armário era grande. Ela disse que entrou, viu o corpo da moça na maca, tudo aparentemente normal. Só que quando ela se virou, ela viu o espírito da menina. O espírito estava em pé, ali do lado da própria maca. Na hora ela congelou. Disse que foi tão real, tão nítido, que ela deixou cair tudo o que estava na mão dela. Não era uma sombra, não era impressão, era como olhar para uma pessoa viva. E o mais estranho é que o espírito não falava nada, só apontava. Apontava direto para o armário de metal. Minha tia não entendia, ficou sem reação, sem saber o que fazer, e foi nesse momento que ela ouviu um tiro. O som veio de fora, seco, alto. Aquilo quebrou qualquer dúvida.
Na mesma hora, ali no mesmo segundo, ela entrou em pânico e, sem pensar muito, correu e se escondeu dentro do armário. Foi como se, sabe, foi quase que instintivo. Ela só, tipo, ouviu o barulho, entrou em pânico e já entrou dentro do armário. Depois ela me contou que nem sabia se cabia mesmo ali dentro do armário, mas coube. O armário tinha pequenas frestas e foi por elas que ela viu tudo. 2 homens entraram na sala, eles foram direto até o corpo da jovem, como se já soubessem exatamente o que estavam procurando. Sem hesitar, um deles pegou uma faca e, com um único movimento, rasgou a barriga dela inteira. Minha tia disse que parecia um tecido sendo aberto. Não teve cuidado, não teve técnica, foi bruto e direto. O pior veio depois, eles nem usavam luvas. Com as mãos sem proteção nenhuma, eles começaram a revirar os órgãos da menina, mexendo como se aquilo não fosse nada, de uma forma completamente bruta, sem qualquer respeito pelo corpo. Era como se estivessem procurando um objeto perdido dentro de uma bolsa, não um corpo humano. E então começaram a sair vários saquinhos de dentro dela. Eram muitos, pequenos, compactos, que claramente não faziam parte do corpo. Eram pacotes, provavelmente droga. Naquele momento, tudo fez sentido ali para minha tia. Aquela devia ter sido a causa da morte. Os homens recolheram tudo com rapidez, sem trocar muitas palavras, e foram embora como se nada tivesse acontecido. Depois, minha tia descobriu que o tiro que ela ouviu foi no médico que estava quase chegando ali na sala do necrotério. Mas ele chegou a tempo de ser socorrido e sobreviveu. Mas os homens nunca foram encontrados e a menina foi enterrada como indigente, sem nome, sem história. E minha tia sempre termina esse relato do mesmo jeito. Ela acredita que se não fosse o espírito da jovem apontando para o armário, ela nunca teria pensado em se esconder, ali no meio do desespero, até porque ela nem sabia se ela caberia ou não ali. E provavelmente, se eles tivessem atirado nela, o socorro não teria chegado a tempo igual chegou para o médico, pois ela estaria trancada ali na sala junto com eles. Pois ela conta que eles ficaram mais ou menos uns 20 minutos ali tirando aqueles pacotinhos, enfim. Bom, essa é a história dela e ela até hoje é muito grata ao espírito dessa moça, pois ela acredita fielmente que não estaria aqui hoje para contar essa história. Bom, Li, eu super acredito nela porque ela conta essa história desde sempre e sempre da mesma forma. Inclusive, esse foi um dos motivos dela ter pedido demissão na época. Então, diante de uma demissão, enfim, de tudo que mudou na vida dela depois disso, eu acredito que a história seja real. Até porque a minha tia também é uma pessoa meio cética. Para ela, tudo tem uma explicação racional. Mas para essa história aqui, ela não tem. Então, ela só agradece. E aí o relato acaba por aqui, gente. Um beijo, tá? Muito obrigada pela história. E eu acho que eu também meio que levaria desta forma, né? Tipo, melhor agradecer do que, não agradecer, porque querendo ou não foi um livramento, né? Então, acredito que o espírito da moça, o espírito desencarnado, sei lá, sabia de alguma coisa que a tia dela não sabia. Tipo, provavelmente ela deve ter visto que ela morreria ou que alguma coisa de muito grave aconteceria com ela. E provavelmente com o médico não. Tipo, o médico vai, levar um tiro, mas vai ficar bem. Então, provavelmente, com a sua tia ia acontecer alguma coisa, sei lá, totalmente diferente. Então, foi por isso que ela resolveu aparecer. Mas que interessante e, ao mesmo tempo, que triste, né, gente? Morrer dessa forma e ainda por cima ser enterrada como indigente, né? Enfim, muito, muito, muito triste mesmo. E, enfim, fora a questão de que eles trataram ela como se ela fosse tipo um lixo, né? Tipo, foda-se que ela morreu e vamos lá abrir a barriga dela e pegar o que interessa, que é a droga. Então, é pesado, né? Muito, muito, muito pesado. Mas, enfim, mais uma vez, um beijo, tá? Muito obrigada. E agora nós vamos para o próximo relato, que se chama O Bebê.
Deixa eu só ver se tá tudo certo aqui. Tá sim. Oi, Lilinda. Lilinda. Pode me chamar de Lívia, não é o meu nome verdadeiro, então por isso você pode me chamar de Lívia. Essa história não é minha, mas sim da minha mãe. Eu já era nascida na época em que isso aconteceu, e eu lembro muito bem dela chegando em casa completamente pasma com o que ela havia presenciado em seu turno no hospital em que trabalhava. Nessa época ali, minha mãe trabalhava como enfermeira no hospital. Mas por um motivo que eu não posso citar aqui, porque senão vão identificar o local, a época, enfim, mas foi uma tragédia bem grande. Eles precisaram de algumas enfermeiras no setor do necrotério, mas não para ajudar a preparar os corpos e coisas do tipo, até porque elas não estavam aptas para isso. Porque sim, tem que fazer todo um curso, tem que ter todo um preparo, mas sim para receber os familiares dessas vítimas. E aí, dentre as enfermeiras escolhidas estava minha mãe. E pelo que eu entendi, eles escolheram, assim, enfermeiras que tinham mais tato para lidar ali com o ser humano, por se tratar de um momento triste. Então, minha mãe estava lá, assim, trabalhando no acolhimento dessas famílias, até que aconteceu uma situação um tanto quanto curiosa. E a minha mãe acredita que isso ocorreu exatamente naquele dia por conta do necrotério estar cheio. Muitas pessoas para lá e para cá, então a situação tendia a passar ali despercebida, sabe? E realmente passou, pois a única pessoa que notou foi a minha mãe. Leandra, dentre a tragédia ali que aconteceu, a questão dos mortos, havia um bebê. Devia ter mais ou menos 1 ano de idade, pelo que minha mãe conta. O corpinho do bebê estava no necrotério e a família estava completamente desolada. Estava muito mal mesmo. Até que em um determinado momento chegou a avó da criança. Os pais já estavam lá e a avó chegou. A avó estava completamente inquieta, querendo entrar a qualquer custo no necrotério para ver o seu neto. Só que a gente teve ali que explicar que, assim, não podia entrar ninguém, né, naquele momento, pois estava tendo uma triagem, enfim, eram muitos corpos que estavam ali no necrotério. Bom, ela ficou do lado de fora, completamente agoniada, e a minha mãe entrou para dentro ali da salinha do necrotério para ver como estava, se já estava mais vazia e se podia entrar com novos parentes, né, para ver mais corpos. Só que aí, a minha mãe conta que assim que entrou, ela sentiu falta do tal bebê que a família que estava do lado de fora estava esperando para ver. E aí a minha mãe começou a perguntar onde o bebê estava. Só que simplesmente não tinha bebê. Todo mundo tava, não, fulana, não tem bebê. Não chegou nenhum bebê. E a minha mãe teimando que chegou o bebê sim, que a família estava lá fora. E detalhe, Li, minha mãe sabia que a família não era uma família fantasma, era de carne e osso, eles estavam atrás do tal bebê. Mas nada do bebê ser encontrado. Minha mãe, então, começou a procurar por outros cantos do hospital, porque, sei lá, veio na cabeça dela que, de repente, o bebê não tinha falecido e às vezes estava recebendo socorro em alguma parte do hospital. Até porque não só o necrotério, mas o hospital inteiro estava em um completo caos nesse dia por conta dessa tragédia. Então minha mãe começou a procurar em vários e vários cantos. Até que de repente, Li, a minha mãe escuta uma vozinha no ouvido dela. Tipo aqueles sussurros, tipo a espiritualidade fofocando alguma coisa. E aí veio, sabe, sala tal, que ela pediu para eu não mencionar a sala. Sala tal. E aí ela ficou, não, mas é impossível ter, sei lá, tanto um corpo quanto um paciente em atendimento nessa sala tal. Mas ela foi até lá. É claro que ela foi, assim, não foi com muita sede ao pote, porque ela sentia que tinha alguma coisa errada ali. A minha mãe sempre foi médium, mas a mediunidade dela só aparecia para anunciar coisas ruins. Então ela já meio que estava acostumada com isso.
e ela sabia que não vinha coisa boa dali. Ao se aproximar da sala, ela observou que dentro dessa sala tal tinham pessoas, porque ela conseguia escutar, né, pessoas conversando. Quando ela se aproximou um pouco mais, essa sala tem uma porta onde tem um vidro. E através desse vidro, mesmo que de forma um pouco borrada, você consegue ver o que tá lá dentro. Porque, como eu disse, é uma sala que é uma parte do hospital que não é usada para procedimento nem nada do tipo. Então, assim, a pessoa que tá do lado de fora pode olhar o que tem do lado de dentro. E foi ali que a minha mãe viu uma cena tenebrosa. O corpo do bebê estava ali, em cima, tipo, de uma mesinha de metal, uma mini maca, vamos dizer assim, para todo mundo entender. O bebê estava ali e tinha uma pessoa desmembrando o bebê. O vidro, ele era um pouco embaçado, então a minha mãe não conseguiu identificar quem era a pessoa que estava fazendo isso, pois estava de costas, estava usando touca, então não dava para reconhecer, mas estava desmembrando o bebê. A pessoa ao lado, a minha mãe conhecia. Ela pediu-lhe para eu não identificar se é homem ou se é mulher, enfim, era uma pessoa. E ela conhecia muito bem e era uma pessoa bem poderosa ali no hospital. Minha mãe ficou alguns segundos ali, tipo, tentando assimilar o que estava acontecendo, né? E eles ali tiraram os bracinhos, as perninhas e a cabeça. E a minha mãe ficou, gente, pra que eles estão fazendo isso? O pior é que cada coisinha foi colocado em um saco. Sabe aquele saco Ziploc? Exatamente isso. E cada saco tinha uma etiqueta com um nome. Como se cada parte daquele bebê fosse ser enviado para pessoas diferentes. Minha mãe também não conseguiu ler exatamente os nomes, mas deu para ver que eram nomes de pessoas. Mas assim, era tipo o primeiro nome, não dava para saber quem eram essas pessoas. Bom, minha mãe decidiu sair dali o mais rápido possível, pois ela sabia que se ela fosse pega ali, o negócio não ia ficar bom pro lado dela. Ela conta que quando chegou no corredor do hospital, ela começou a sentir um mal-estar muito, muito, muito grande. Começou a vomitar, começou a sentir aquela sensação de desmaio, enfim, foi horrível. Ela precisou ali de atendimento médico e decidiram mandar ela para casa mais cedo do que o normal naquele dia, pois ela estava passando muito mal e nenhuma medicação que eles davam a ela fazia ela melhorar. E aí, assim que ela chegou em casa, eu lembro dela contando isso para mim, para o meu irmão e para o nosso pai. Bom, Li, vocês devem estar curiosos quanto à família, o que aconteceu. Bom, minha mãe conta que, graças a Deus, não estava lá para ter que dar a notícia, mas foi o seguinte: eles inventaram uma desculpa de que o bebê havia sido muito atingido e, por conta disso, a família não ia poder ver, não ia poder se despedir e que o enterro deveria ser feito de caixão fechado. Eu não sei se foi por causa da época, mas acredito que nos dias de hoje, mesmo o corpo estando, assim, em um estado deplorável, a família tem direito de reconhecer o corpo. Mas, ao que tudo indica, pelo que foi dito à minha mãe, né, eles não contestaram muito. Nessa tragédia, não foi só o bebê dessa família que morreu, teve uma outra pessoa. Então eu imagino que eles já estavam tão abalados que meio que nem prestaram atenção nesse detalhe. Mas algo que passou completamente assim despercebido por todos, pela minha mãe não. Minha mãe ficou com muito medo, mas não chegou a pedir demissão ou coisa do tipo, até porque ela não trabalhava ali diretamente no necrotério. Ela trabalhava mesmo era no hospital e era um local muito grande, então ela nem tinha contato com aquela ala, com as pessoas que trabalhavam ali, sabe, diariamente. Mas ela tinha muito contato com a pessoa que ela viu na sala. E sabendo da influência, ela nunca nem cogitou em denunciar. E bom, Li, esse é o relato.
aqui na minha família, né, no caso eu, minha mãe, meu pai e meu irmão, porque ela nunca deixou a gente contar isso pra mais ninguém, né? Então, assim, além de nós, agora é você e a galera do canal. Mas nós temos uma teoria de que devia ser para algum tipo de ritual. Porque não faz sentido ser para outra coisa. Se fosse para, sei lá, retirada de órgãos, aí seria órgãos e não membros do corpo. E o bebê estava morto, teria que ser com a pessoa viva, né? Então, essa é a nossa teoria. Qual é a sua? E aí o relato acaba por aqui. Ó, um beijo, tá? Muito obrigada. A minha, vendo hoje, né, tipo assim, analisando os relatos que eu já contei aqui, as histórias, né, que a gente já ouviu aqui no canal, eu também vou nessa mesma teoria de que provavelmente era para algum tipo de ritual. E é aquilo que, né, você falou, né, provavelmente eles aproveitaram, né, que foi um momento que teve ali uma tragédia, alguma coisa assim, que aí fica muito movimentado, aí é muito fácil de passar despercebido. Ou não também, né? Às vezes é uma coisa que acontece sempre e a sua mãe também só foi avisada porque é médium, pode ser isso também. Às vezes é até um esquema, gente, que o hospital inteiro ali naquela parte sabe e se beneficia com isso, então todo mundo finge que não tá vendo também, né? Mas aí não sei. Bom, não tem como a gente saber. Mas de qualquer forma, muito obrigada, tá? Por compartilhar aqui o relato. Agradece também a sua mãe por ter deixado, né, você compartilhar aqui no canal o relato. Ó, um beijo pra você e também um beijo para todos que ficaram até o final do vídeo, pois este foi o último relato, né, dessa coletânea. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Vocês me pedem bastante relatos aí de necrotério, relatos mais macabros e tudo mais. E aí eu consegui separar estes daqui, então espero muito que vocês tenham gostado, tá? Um beijão a todos, tchau, tchau, e eu vejo vocês no próximo vídeo.